não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, como é que uma pessoa, vamos dizer, que se ocupa de assuntos tão elevados e tão complexos, pode ser moralmente tão tosca? Eu digo, mas isso aí é comum no Brasil. E isso vem justamente desta cultura da insignificância, esse apego à insignificância. Tá certo? E esse apego à insignificância é totalmente defensivo, é uma coisa como se fosse anestésica para a pessoa não ter que se confrontar com as grandes responsabilidades morais da vida. Em suma, para evitar ter sofrimento moral. Tá certo? Mas acontece o seguinte, o sofrimento moral é a parte mais elevada e mais bonita do ser humano. O ser humano, praticamente, ele só se distingue dos animais porque ele tem capacidade de ter sofrimento moral, ele tem capacidade de imaginar ações possíveis que ele poderia, né, realizar e de se horrorizar perante elas. Ele tem a capacidade de se negar a si mesmo, tem a capacidade de ficar com horror de si mesmo, só em imaginação. Você se imagina fazendo certas coisas e você tem horror daquilo. Não tem ninguém vendo, ninguém está sabendo. Quer dizer, você na sua total solidão, né, você se confronta com a possibilidade do mal, a possibilidade da exteriorização do mal que existe na sua imaginação, e você recua, e você se policia, você tenta melhorar. Isso é a parte mais importante do ser humano. Inclusive, vamos dizer, para o exercício da filosofia, a pessoa que não se aprimorar nisso aí, a pessoa que não buscar isto, jamais entenderá o que é filosofia. A filosofia, não esqueçam isso, a filosofia com Sócrates, ela começa como filosofia moral e filosofia política. Ela não começa como metafísica, como lógica, como teoria do conhecimento, como nada disso. Ela começa como filosofia moral e política. Ou seja, ela começa como um apelo do filósofo à responsabilidade moral e cívica das pessoas. Né? É curioso que, a partir da década de 90, por exemplo, entrou em moda no Brasil o negócio da ética, né? Mas todo mundo procede como se a ética fosse uma coisa que deve ser só para os políticos. Quer dizer, o cidadão que critica o político, ele não precisa ter ética nenhuma. Ele pode ser mentiroso, embrulhão, ele pode ser um fofoqueiro dos diabos, está entendendo? Então a ética se torna assim, um porrete para você bater na cabeça dos outros. Ora, você imagina uma pessoa moral, com esta formação moral, com essa composição moral, né, estudando filosofia e querendo discutir com Platão, com Aristóteles, com Leibniz, ou com René Guénon, que seja. Tá entendendo? O que vai se formar aí é uma monstruosidade, é um monstrinho. São figuras disformes. Entendeu? E o Brasil está cheio dessas figuras disformes. Praticamente toda a nossa intelectualidade falando é constituída dessas pessoas, que não tem a mais mínima consistência interior. Tanto não tem consistência interior, que no Brasil, né, em geral, se cobra das pessoas uma espécie de coerência lógica impossível. Quando eu digo consistência interior, eu estou dizendo consistência interior é consciência dos elementos contraditórios que se agitam dentro de você, consciência das suas diferentes possibilidades de ação, né, consciência da multiplicidade de impulsos em luta dentro de você, você consciência das alternativas. Né? Se fosse possível nós termos a coerência de um livro de lógica, não haveria nada disso. Quer dizer, a coerência de um ser humano não é a coerência
de um tratado filosófico. Tá certo? É, vamos dizer, a consistência das atitudes pessoais na luta da alma consigo mesma. Quer dizer, então não é uma coerência linear, é uma coerência opositiva, coerência dialética, extremamente complexa e extremamente dolorosa. Tá certo? Então, ou seja, eu, esses dias eu estive pensando assim, quantas pessoas eu conheço no Brasil que são capazes de ter, vamos dizer, uma visão do que seja, vamos dizer, uma personalidade complexa, como, sei lá, a personalidade de um Goethe, a personalidade de um Dostoiévski, a personalidade de um Platão, Sócrates, né? E eu vejo que, em geral, a visão que as pessoas têm desses personagens é extremamente simplória, extremamente esquemática, tá certo? E desumanizada, no fim das contas. Quer dizer, o que é você compreender uma pessoa, senão você compreender os vários elementos, tá certo? Inclusive contraditórios, que compõem a alma desse indivíduo, e você saber medir a envergadura moral do camarada, quer dizer, a amplitude da problemática moral com que ele lida. Né? Às vezes eu vejo, por exemplo, as pessoas, você não precisa nem ser um Goethe, nem um Shakespeare, né? Eu digo, não é que as pessoas não compreendem Goethe e Shakespeare, não compreendem a mim, não são capazes de imaginar a personalidade do Olavo, porque ultrapassa, né, o horizonte delas, quer dizer, tem componentes ali que elas não podem perceber. Então começa a imaginar coisas. Né? Então, essa questão desses momentos privilegiados, são momentos de consciência, momentos em que a sua vida lhe aparece, quer dizer, na figura total da sua unidade, que evidentemente não é uma unidade simples, é uma unidade bastante complexa e conflitiva, é uma unidade tensional, por assim dizer. Né? Conservar a consciência desses momentos é realmente você tornar-se humano, quer dizer, você está agindo como um ser humano que está consciente de si, tá certo? Que está próximo de si, alguém que está, por assim dizer, com o coração na mão, sabendo quem ele é, sabendo o que ele quer, sabendo quais são seus verdadeiros sentimentos, quais são suas verdadeiras perplexidades, tá certo? E não cair jamais naquela condutazinha simplória, pseudo-simplória, né? Falsamente simplória, de quem age como um bichinho ou uma maquininha e acha que está tudo explicado e que ele é uma pessoa, né, translúcida e fácil de compreender. Eu sou uma pessoa simples. Entendeu? A cada vez que você diz que uma pessoa simples, eu sei que estou abrindo uma caixa preta que vai sair dali dentro cobras e lagartos. E terceiro, estuda a gramática latina. A gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida é realmente um achado. Até para o ensino do japonês ele consegue dar uma ajuda. Eu nunca vi nenhum livro ensinar língua nenhuma com o Napoleão ensina o latim. É uma coisa assim que uma tartaruga é capaz de aprender latim com aquele livro. Se bem que o ritmo de estudo possa variar para cada um, parece-me que seria mais proveitoso conseguir logo avançar umas boas dezenas de lições. Penso que iria ajudar na imitação dos grandes escritores. É claro. A língua latina tem certas propriedades, sobretudo na construção das frases. A construção da frase latina é uma obra de engenharia. E você se exercitando nisso, você automaticamente aprende a construir as frases em português. Claro que o problema da escrita latina é um e o problema da escrita portuguesa é outra, né? Então, em latim, por exemplo, você pode modificar a posição das palavras na frase muito mais do que você pode em português, porque como a função das palavras é designada pela terminação delas, tanto faz você botar aqui e botar lá, né? Então, até eu lembro que teve um processo que nós movemos lá contra o Ziraldo, né? E que acabou não dando em nada. O Ziraldo veio pedir o pinico e nós entramos num acordo. Né? Mas o juiz, né, falando a respeito de nós, aí ele tinha lido na minha página
a frase sapientiam autem non vincit malicia. E ele traduziu, né, como a sabedoria não vence a malícia. Então ele estava lendo o latim como se fosse português. Quer dizer, o sujeito da frase vem antes. Ele não sabe, não tem a menor noção do que seja o caso acusativo. Agora, em latim você pode fazer isso. Quer dizer, o sujeito está lá no fim e o objeto está no começo. Né? Mas, de qualquer modo, os problemas da estrutura da frase latina, eles têm que ser... Não dá para você ler latim, você tem que traduzir o latim e reconstruir a frase em português. O que também acontece no alemão, né? Então, isso é um exercício muito bom para você se tornar, vamos dizer, consciente da função das palavras na frase. Parece que não existe nenhum livro com a solução dos exercícios da gramática latina. Em grande parte, tal livro não é necessário, pois as perguntas estão respondidas no livro. Mas quando entramos nos exercícios de tradução do latim para o português, do português para o latim, começam a aparecer situações mais complicadas. Os alunos do seminário poderiam promover uma espécie de livro de resoluções dos exercícios espinhosos da gramática latina. Isso é muito bom. Né? Porque antigamente, quando havia o curso do Napoleão Mendes de Almeida, então ele te mandava exercício corrigido, e isso aí naturalmente ajudava, mas agora o Napoleão morreu. Eu não sei se o curso continua. Se alguém puder verificar para mim, né, talvez ele tenha algum sucessor que continue com aquele curso por correspondência. Mas caso esse curso tenha terminado, essa sugestão do Mário Chainho é muito boa, quer dizer, que vocês troquem figurinhas com relação à solução desses problemas, sobretudo da tradução. 4. Imitação dos grandes escritores da língua portuguesa. Não sei por que motivo, mas a minha tendência foi querer logo começar por um difícil, Aquilino Ribeiro. Fala, pô, mas você arrumou uma encrenca, hein? Ora, o próprio Aquilino Ribeiro, ele reconhecia que as pessoas, para lê-lo, não precisavam entender todas as palavras. Que elas iam mais ou menos pulando, se você entender 50%, conhecer 50% das palavras, você já conseguia se virar. Eu leio Aquilino exatamente assim, porque senão eu vou ter que consultar o dicionário 3 vezes a cada linha. Tá certo? Quer dizer, eu leio assim uma primeira vez e depois eu volto com o dicionário. Tá certo? Eu garanto que a segunda leitura, né, revela então nuances que eu jamais poderia ter suspeitado na primeira. O problema com Aquilino Ribeiro é exatamente a extensão do vocabulário. Né? Eu nunca vi. O pessoal gabava muito o vocabulário do Rui Barbosa e do Coelho Neto, né? E também do Euclides da Cunha. Mas olha, perto do Aquilino isso aí é brincadeira de criança. Né? Agora, é um escritor absolutamente maravilhoso, maravilhoso. Os efeitos que ele consegue, que você geralmente não percebe na primeira, né, os efeitos semânticos que ele consegue são uma coisa do outro mundo. Quando o professor disse que este é um dos quase impossíveis de imitar, de certa forma fiquei com mais vontade ainda. Se bem que não esteja a ver como o farei. Muito menos eu. Tá? Por enquanto vou reunindo algum vocabulário menos usual e recortando algumas frases emblemáticas, mas, na verdade, isso está mesmo a ser um ato de fé. Espero que este caos linguístico, através do milagre da convivência, dê origem a algum sistema inteligível. Olha, eu não começaria jamais pelo Aquilino Ribeiro, mas se você sente uma afinidade, pessoal, com esse autor, por que não fazer? A coisa mais espantosa do Aquilino é que mesmo quando você não está entendendo as palavras, um negócio morbidamente atraente. Você não consegue parar de ler aquilo. Você sabe que a cada 3 linhas você entendeu apenas uma. Mas, continua, você entende o enredo. Né? Cinco. Confissão. Santo Agostinho e Adolphe Tanqueray. Para refazer a nossa educação moral e até social, o antídoto está na confissão, cujo mestre é Santo Agostinho. Adolphe Tanqueray ajuda a preparar a confissão e a prática platônica de recordar tudo o que fazemos, tudo que fizemos no dia, poderá oferecer um complemento. Bom, a técnica do Tanqueray é muito simples, pega os 10 mandamentos e desenvolve 10 perguntas para cada uma. Essas 10 perguntas são apenas sugestivas e não quer dizer que você, vamos dizer, no caso de você estar se preparando para a confissão ritual na Igreja Católica, isso não quer dizer que você vai ter que chegar com uma lista e lá e dizer
né, cada um daqueles. Isso não é ainda a técnica da confissão, é a técnica do exame de consciência. É para a sua informação. As perguntas podem se multiplicar, muitas das perguntas podem parecer deslocadas para o contexto da sua vida, então você, naturalmente, as troca. Tá certo? Também, eu acredito que desde o tempo em que esse livro foi escrito até hoje, a situação social, cultural e psicossocial mudou demais e surgiram tantas oportunidades de falsificação da personalidade humana que, comparado com elas, os pecados de antigamente parecem de uma simplicidade, né, quase paradisíaca. Né? Ah, que bom o tempo que os pecados eram esses. Né? Agora complicou formidavelmente. 7. Leitura lenta de um livro de filosofia. Esse será um exercício que irá mudar a nossa vida intelectual. Resume-se a ler um livro de filosofia apenas algumas frases por dia, procurando achar o seu conteúdo experiencial, como se as frases já fossem um pouco nossas, pois já sabemos efetivamente do que o autor está falando. Os livros de Louis Lavelle podem servir para essa leitura e Aristóteles só pode se ler assim. Alguns autores, como Mário Ferreira dos Santos, têm tantas referências embutidas em cada frase que podem ser difíceis de compreender antes de ter maior cultura filosófica. Muito bem. Então, lembre-se, esse exercício não é o de você examinar o texto. Tá? Não é uma análise do texto que você vai fazer. O que você vai fazer é uma exemplificação mental do que está sendo dito no texto. Você vai partir do princípio de que você pensa exatamente como o sujeito disse, tá? E você vai, então, tentar preencher aquilo com conteúdo existencial, por assim dizer, sensível. Quer dizer, quanto mais visível, quanto mais sensível for os exemplos que você encontrar, tá certo? Na sua experiência pessoal, melhor. Tá certo? Então, note bem, a análise de um livro de filosofia só vale a pena se você tiver feito isto primeiro. Então, digamos, esta é a fase de absorção passiva do livro. E esta é a mais difícil. A análise não é difícil. O problema é que geralmente se passa para uma análise, ou até para uma análise crítica, sem ter feito isso. Ou seja, você não absorveu em profundidade o que o sujeito está dizendo, você não se identificou com ele, você não sintonizou a sua imaginação com a imaginação dele, os seus sentimentos com os sentimentos dele, as suas percepções com as percepções dele. Então, de fato, você não leu o livro, você apenas deslizou em cima, vamos dizer, daquelas estruturas verbais, e no fim, essas estruturas verbais que você vai analisar. Tá certo? Então, todo o aprendizado da filosofia depende da possibilidade de você compartilhar certas experiências interiores com os filósofos do passado, partindo, sobretudo, do preceito de que a expressão verbal que eles usaram pode não ser suficiente para designar o de que eles estão falando. Tá certo? Quer dizer, primeiro, nem todo filósofo é um grande escritor, um escritor expressivo. Segundo, nem todo filósofo tem tempo de traduzir em termos literariamente aceitáveis aquilo que ele está dizendo. Como, por exemplo, os escritos de Aristóteles são apenas rascunhos de aula. Então, você imagina a diferença que existe entre um rascunho de aula e a exposição em classe. Quanta coisa mais podia aparecer.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.